Boa noite, meus irmãos. Vamos iniciar nesta quarta-feira, dar continuidade ao estudo do livro Transição Planetária, nesta noite, estudando o capítulo 8, Socorros Inesperados. Mas, antes de iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, rogando que os espíritos amigos dessa casa, os nossos protetores, nos amparem, nos auxiliem, para que possamos tirar o maior proveito possível do estudo que faremos. Vamos iniciar então a leitura do capítulo onde Manuel Filomeno de Miranda nos diz: o incidente inesperado colheu-nos de surpresa que, certamente, não o fora para o nosso mentor, em razão da sua admirável faculdade premonitória. Investido de uma tarefa de tal envergadura, somente a pouco e pouco ia-se desvelando em relação ao nosso grupo. Eu marquei aqui, o incidente inesperado que Manuel Filomeno se refere foi o que vimos no capítulo passado, que enquanto eles estavam acolhendo aqueles que desencarnaram no tsunami, um grupo de espíritos atrasados, inferiores, surge e os ameaça, dizendo que somente eles, os espíritos atrasados, tinham direito sobre o que acontecia naquela área e, como Manuel Filomeno aqui descreve, certamente o mentor deles, Dr. White, conhecia o que iria acontecer, ele devia ter sido avisado e sua capacidade premonitória, de perceber os acontecimentos ao seu redor, certamente lhe indicavam que isso poderia acontecer e ele estava então preparado. E Manuel Filomeno de Miranda informa que eles vão conhecendo melhor as suas capacidades, ele vai se revelando para o grupo. E Manuel Filomeno de Miranda dá continuidade. A informação sobre a solicitação dos guias da Indonésia, pedindo auxílio espiritual às comunidades do além, também soou-nos de forma agradável e iluminativa. Como realmente não existe o acaso, todos os labores edificantes são pré-organizados, estudados com cuidado, examinadas as possibilidades de êxito ou de fracasso, e quando começam, o plano avança com segurança e metas bem definidas. Então, o Manuel Filomeno de Miranda está dizendo aqui que ele não conhecia a informação, não tinha essa informação de que houve um pedido dos espíritos que coordenam, os guias da área da Indonésia, e que então eles estavam lá a pedido dessa comunidade espiritual do além. Então existia todo um preparo, foi tudo organizado e preparado pela providência divina, como costuma acontecer sempre, E é o que certamente está acontecendo conosco agora, durante a pandemia de Covid-19, Certamente estamos sendo amparados e os espíritos se organizam para nos auxiliar, para nos amparar, e certamente estão trabalhando ao nosso lado, mesmo que em algum momento possamos não perceber que assim esteja acontecendo, mas seguramente está. Dando continuidade então, vamos recorrer aqui ao livro dos Espíritos, na ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Aqui nós temos dois pontos que vamos considerar. Primeiro, que o tsunami em si também não foi por acaso, A ocorrência do tsunami em si foi planejado, existe uma participação dos espíritos em todo esse processo já para que o tsunami ocorresse, e existe também um preparo, uma ação dos espíritos no socorro àqueles que sofreram o efeito do tsunami. E a questão 536 do Livro dos Espíritos
Kardec pergunta, né? São devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial? Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos, tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. E no item A dessa questão, Kardec pergunta: objetivam sempre o homem esses fenômenos? Ou seja, tem como objetivo apenas afetar aos homens, né? E os espíritos então respondem: às vezes tem como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Possivelmente, como a gente vai ver no restante do estudo desse livro, no caso do tsunami, existem os dois fatores envolvidos, né? E retornando então ao livro, a gente entende, né, a ideia de avaliarmos essa questão do livro é entender que todo o processo, desde do planejamento da ocorrência do tsunami em si, como do socorro às vítimas, estava tudo dentro do planejamento, né? E Manuel Filomeno então continua aqui no livro. Realmente, recordava-me de quando soaram as cornetas em nossa colônia, naquela manhã de 6 de dezembro, e todos nos recolhemos à oração, porque, de imediato, o nosso serviço de comunicação informou-nos sobre a grande tragédia, facultando-nos acompanhar os infaustos acontecimentos. Ignorava, porém, os cuidados estabelecidos pelos mentores e a solicitação de ajuda solidária no mundo espiritual. Então, Manuel Filomeno de Miranda está nos dizendo aqui que eles tiveram conhecimento, né, de que algo tinha ocorrido no planeta Terra e puderam acompanhar lá, desde a colônia, através dos processos de comunicação que existem no mundo espiritual, do que estava se passando, mas ele ignorava os cuidados estabelecidos pelos mentores e a solicitação de ajuda solidária no mundo espiritual. Ou seja, mesmo lá na Indonésia, eles não sendo maioria espírita, ainda assim recebem o auxílio do mundo espiritual, estão sendo auxiliados, e os espíritos responsáveis por aquela área sim pediram socorro para que espíritos de outras partes do globo pudessem auxiliá-los. E dando continuidade então, o Manuel Filomeno segue com a descrição. Comovido ante a sabedoria divina e o intercâmbio que existe em toda parte em nome da solidariedade universal, pus-me a observar os espíritos aflitos que se deixaram cooptar pela palavra sábia do orientador, ansiando pela própria renovação e agora dependiam dos esforços do nosso grupo. Só para termos claro, né, o trabalho inicial que eles foram fazer lá era de socorro àqueles que haviam desencarnado no tsunami, né? Esse era o objetivo inicial. O que ocorreu com esse advento, né, do grupo de espíritos inferiores ter aparecido é que eles agora estavam também auxiliando a espíritos indonésios, né, que viviam naquela região da Indonésia, já desencarnado há algum tempo, que precisavam também de auxílio, mas que não haviam desencarnado naquele processo do tsunami, né? Era um segundo grupo com necessidades diferentes daqueles que eles estavam atendendo inicialmente, né? E aí ele continua aqui nos dizendo: Dr. White fora tomar providências com organizações especializadas na ajuda a esses arrependidos que se apresentavam assinalados por graves enfermidades psíquicas e emocionais.
Os corpos denotavam os sofrimentos experienciados pelos contínuos anos de martírio e dependência dos verdugos que os maltratavam, reduzindo-os à condição de escravos das suas paixões. Como nós vimos, né, esses espíritos sofredores eram subjugados por aqueles outros, né? Então, eles eram, como Manuel Filomeno de Miranda aqui descreve, escravo das suas antigas paixões e assim puderam ser subjugados por esses outros espíritos. E Manuel Filomeno de Miranda continua dizendo: agora que começaram a mudar de atitude mental, começaram a perceber o estado deplorável em que se encontravam, passando a sofrer os dardos ultrizes das enfermidades que os haviam ceifado a existência física, assim como as marcas profundas dos distúrbios ocasionados pela insânia que se permitiam. Ademais, em razão do comportamento infeliz, cada perispírito assinalava os sentimentos ultrizes antes vivenciados e agora exteriorizava-os em forma de úlceras pútridas, deformações e amputações de membros que se encontravam envoltos em vibrações escuras de baixo teor. Olhando-os com misericórdia e carinho, constatávamos como somos o fruto daquilo que cultivamos mentalmente. Só para entendermos melhor, né, o que Manuel Filomeno de Miranda está explicando aqui, ele diz o seguinte: esses espíritos já cultivavam sentimentos inferiores, né, paixões inferiores. Eles encarnaram e, por apresentarem esse tipo de pensamento, esse tipo de criação mental, né, que eles cultivaram, essas paixões inferiores, eles foram envolvidos por espíritos também infelizes que dominaram a estes, né, espiritualmente, e os escravizaram, mantendo-os sob controle ali. E esse processo, né, em que eles mantiveram aquele tipo de pensamento inferior, continuou gerando problemas para eles, né, que agora, quando eles se libertaram do jugo daqueles outros espíritos, eles começaram a perceber todo o dano que haviam feito, né, a seus próprios corpos, a seus próprios perispíritos, né? E as marcas, então, quando eles tomaram consciência dos problemas, essas marcas começaram a aparecer em seus corpos, como Manuel Filomeno aqui descreve, úlceras pútridas, deformações, né, amputações. Para entender melhor, vamos ver um trecho do livro, né, Ação e Reação, de André Luiz, em que eu extraí aqui um trecho que ele diz, né, é um comentário em que eles estão conversando com um espírito inferior, e esse espírito inferior descreve para eles esse tipo de processo, o mesmo tipo de processo que os espíritos na Indonésia estavam submetidos, que ele diz, o espírito inferior diz a André Luiz, né? Sim, aprendemos nas escolas de vingadores, que escola de vingadores aqui era o grupo de associação de espíritos inferiores do qual ele participava, né? Que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam a experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza, pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usuário. A maledicência é o reflexo do
caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista, do irônico, né? E a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Então ele está dizendo aqui que, pelo tipo de pessoa, você consegue reconhecer a sua principal, o seu principal desejo, né? O seu principal pensamento. E, por exemplo, então ele está dizendo aqui que a cobiça é um problema, né? E alguns tipos de pessoas mantêm essa cobiça. Os espíritos conseguem perceber isso, né? Assim como a crueldade é o reflexo do criminoso. Então, aquele que tem tendências criminosas tende a ser cruel, né? Não se preocupar com os outros, né? Então, o espírito, percebendo essa tendência principal em cada um, atua nessas tendências para o processo de subjugação. Vamos ver o que ele continua descrevendo. E o espírito inferior continua aqui narrando para André Luiz. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, ou seja, eles se consideram, né, justiceiros e acham que têm o direito de retificar as outras pessoas, né? Então é o que ele está dizendo. É assim, muito fácil, superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se lhes superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Então o que o espírito está narrando aqui eles determinam qual é a paixão principal, né? Normalmente uma paixão inferior, e alimentam essa paixão, né? E como os espíritos superiores sempre nos dizem, isso só ocorre se nós permitirmos, né? Porém, muitas vezes queremos ouvir exatamente aquilo que buscamos, né? Se temos paixões inferiores, queremos nos associar com aqueles que nos alimentam esse processo, né? E aí criamos uma relação com esse espírito obsessor, e ele então, como ele diz aqui, ele não só alimenta aquela paixão principal, né, já existente, criando ainda outros que se lhes superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Então eles criam ainda novas visões, né, novas paixões, novas necessidades para alimentar ainda mais o processo, né? E o espírito continua aqui narrando. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações a pressionarem o campo sensorial, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não, atraídas pelo seu próprio reflexo. Ou seja, além da ação do obsessor, você pode atrair ainda outras mentes ao seu redor, né, que pensam, que apresentam, né, o mesmo tipo de paixão inferior, que ainda vão piorar o seu problema, né? Isso pode acontecer aqui no caso do André Luiz, né, é um espírito desencarnado num processo de obsessão de um espírito encarnado, mas no caso dos espíritos da Indonésia é o mesmo tipo de coisa. Apesar de eles estarem desencarnados, eles traziam paixões inferiores que desenvolveram durante a sua encarnação, o que permitia então a subjugação pelos aqueles outros espíritos que os mantinham como que escravos, né? Então esse é o processo que cabe a cada um de nós não deixar que aconteça, né? Temos todo o controle, temos que trabalhar para diminuir as nossas paixões inferiores, né? Enaltecendo as nossas ações positivas, né? Superiores, e temos que não nos deixar impressionar, né? Ou excitar pelos espíritos inferiores, né? Mantendo uma conexão de pensamento elevado com a espiritualidade superior. Isso foi então o que aconteceu, né? E o que o nosso irmão Manuel Filomeno estava descrevendo.
E ele continua então a descrição. Reunidos em uma faixa especial, a fim de que não se misturassem aos demais que estavam despertando do torpor da desencarnação, choravam uns, outros permaneciam hebetados, hebetados, aparvalhado, imbecilizado. Diversos apresentavam-se enlouquecidos, formando uma hoste de desditosos que rebocavam, revolviam, remexiam, chafurdavam nas aflições inomináveis que os mortificavam. Então ele está dizendo aqui que tinham que manter esses espíritos, como a gente disse no início, eles estavam num caso especial, separados daqueles outros que haviam acabado de desencarnar com o tsunami. E só para reforçarmos, esses espíritos começavam, tomando consciência de todos os problemas em que eles haviam se envolvido, a perceber os seus problemas, os tumores, como o Manuel Filomeno de Miranda nos contou, não porque eles haviam sido libertados dos espíritos que os obsidiavam, Eles já traziam isso com eles. Se esses problemas ainda não apareciam no seu perispírito, é porque eles ainda, sob a influência também dos espíritos obsessores, não haviam tomado consciência dos erros que estavam envolvidos. Quando eles tomaram consciência de que estavam no caminho errado, e os problemas da encarnação que eles trouxeram foram reforçados porque eles se deixaram obsidiar, deixaram que aquelas baixas paixões, as paixões inferiores fossem utilizadas, e eles mesmos vivenciaram permitiram que esse processo ocorresse, fortalecendo também de certa forma isso. Então eles estavam errados. Quando eles percebem o tamanho do erro, eles começam a perceber também as consequências, e então as consequências começam a aparecer no seu perispírito. Então é como um câncer que vai se desenvolvendo, e a gente às vezes não percebe até que se dá conta que ele já está adiantado, e aí começam a aparecer fortemente as ações, mas não foi criado daquele momento em que se percebeu. Ele já vinha se desenvolvendo, é o que acontece com eles aqui. E Manuel Filomeno de Miranda continua a explicação. Bailavam na minha mente algumas interrogações a respeito do diálogo mantido pelo Dr. White e a legião de agressivos. Ao primeiro ensejo, indaguei ao gentil orientador. Tendo-se em mente que os indigitados irmãos que vieram agredir-nos estavam estruturados na linguagem nacional, ou seja, nacional da Indonésia, não entendendo outro idioma, como foi possível travar-se o diálogo vigoroso que tivéramos ocasião de ouvir? E o Dr. White explica então. Sem demonstrar enfado, o querido amigo explicou-nos. Utilizei-me da onda mental sem a sua verbalização em palavras. Em face das circunstâncias e do pensamento que a elaborava, os irmãos aflitos escutavam na sua língua de comunicação habitual, por estarmos vibrando na mesma faixa de pensamento. Por outro lado, os amigos do nosso grupo, por sua vez, ouviam o diálogo no idioma com o qual nos comunicamos, qual ocorre em nossos contatos íntimos. Constituindo um grupo de espíritos procedentes de países diferentes, a nossa comunicação é mental, sem a necessidade da expressão oral formulada nos padrões de cada idioma. Nós chegamos a ver, eu cheguei a comentar inclusive sobre esse processo quando do estudo de Memórias de um Suicida, porque os espíritos comentaram esse mesmo processo, mas vamos de novo aqui rever, nunca é demais, porque o próprio Manuel Filomeno estranha esse processo. E a gente vai só terminar a leitura aqui e vamos rever esse processo.
porque o Dr. White diz ainda: a linguagem do universo é o pensamento que modula as expressões de acordo com a captação de cada ouvinte. Essa tarefa de interpretação da linguagem é característica do perispírito que armazena as matrizes idiomáticas dos países por onde transitamos nas diversas existências corporais. Então, por um lado, ele está dizendo que nós trazemos, né, as diversas línguas que aprendemos no nosso perispírito, as diversas formas de pensamento, né, em diferentes encarnações, em diferentes localidades que tivemos no passado, né? Não podemos esquecer que somos espíritos eternos e já encarnamos aqui na Terra por muito tempo. Essa não é a nossa, longe de ser, né, a nossa primeira encarnação, muito pelo contrário, já tivemos diversas em diferentes países do globo, né? Isso por um lado. Então a gente traz essa informação em nosso perispírito, no nosso subconsciente. Por outro lado, ele diz aqui: mesmo quando estamos diante daqueles que procedem de regiões pelas quais não passamos no percurso das reencarnações, a sua mente capta a onda emitida e a decodifica. Tudo ocorre com automatismo e naturalidade, sem que haja esforço de quem quer que seja. Nada obstante, quando ocorre uma sintonia por ideias, interesses ou anelos, né, ou anseios, o fenômeno se torna mais eficiente e mais rápido. Então ele está dizendo assim: mesmo que os espíritos não conheçam de encarnações passadas aquela língua, ainda assim, pela forma do pensamento, eles conseguem captar a mensagem e transformar em linguagem que conhecem, né? Então é isso que o Dr. White está explicando. E ele diz ainda: na discussão que travamos com o chefe da Grey Rebelde, né, do grupo rebelde, usamos as formulações da língua inglesa, que eram captadas no indonésio, no português, no filipino, portanto, igualmente pelo nosso grupo de cooperadores procedentes dos países que se comunicam nesses idiomas. Então ele está dizendo aqui, o Dr. White era de origem inglesa, então ele emitiu inicialmente o pensamento na língua inglesa, baseado na língua inglesa, mas cada um, não só os espíritos rebeldes, como também Manuel Filomeno e outros que faziam parte da equipe de trabalho, que eram de lugares diferentes, por exemplo, Manuel Filomeno era do Brasil, percebiam cada um a sua língua. E ele continua ainda. Depois de uma breve pausa, concluiu: imaginemos uma orquestração sinfônica que nos alcança os ouvidos, acompanhada por um coral que se expressa em determinado idioma. E constataremos que registramos a música e as vozes, penetrando no seu conteúdo, embora sem compreender as palavras que os cantores enunciam. O importante são o conjunto melódico, a emoção que nos desperta, a alegria que nos invade e o imenso bem-estar defluente do seu efeito musical. Então ele compara esse processo todo com uma música que é muitas vezes mesmo cantada em outra língua. Todo o processo em si, né, a melodia, as vozes, né, a forma com que ela se apresenta, permite que a gente deduza o conteúdo, né, a mensagem envolvida naquela música. E aqui, como comentamos, né, vamos ver no Livro dos Espíritos, na parte 2ª do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 8, da emancipação da alma, transmissão oculta do pensamento. E o Kardec então dizia aqui: entendo por telepatia a transmissão do pensamento e das sensações feita pelo espírito de um indivíduo sobre o outro, sem que seja pronunciada uma palavra, escrito um vocábulo ou feito um sinal. A telepatia pode dar-se estando o espírito acordado ou dormindo. Acontece de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado, dependendo da sintonia ou do tipo de pensamento emanado pelo espírito. Então ele está dizendo aqui que, inclusive, mesmo sem a ação de uma palavra,
o pensamento em si pode ser transmitido entre espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Mas esse processo, como o Dr. White estava nos explicando, também acontece mesmo quando existe a fala, né? Então ele falava, mas pensava, criava aquelas ideias do que ele estava dizendo, e os outros espíritos, mesmo não sabendo inglês, conseguiam captar a mensagem e transformar na sua linguagem. E ainda aqui no Livro dos Espíritos, na parte segunda, né, Transmissão Oculta do Pensamento, na questão 282 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como comunicam-se entre si os espíritos? E os espíritos respondem: eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para vós o ar é do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Então aqui Kardec está dizendo que, assim como o som aqui no planeta Terra se transmite pelo ar e atinge os nossos ouvidos, né, o pensamento se transmite pelo fluido universal e chega de um espírito ao outro. E até a longas distâncias. Ele está dizendo assim, inclusive de um mundo ao outro. Então Kardec está dizendo que essa comunicação pode ser feita inclusive entre dois espíritos estando distantes um do outro, né? Então a comunicação pelo pensamento, que é o que aconteceu ali naquele caso. E aqui Kardec desculpa, continua dizendo: o espírito que se quer comunicar compreende, sem dúvida, todas as línguas, pois que as línguas são a expressão do pensamento e é pelo pensamento que o espírito tem a compreensão de tudo. Mas, para exprimir esse pensamento, torna-se-lhe necessário um instrumento, e este é o médium. Livro dos Médiuns, capítulo 19, item 224. Aqui Kardec está se referindo a uma comunicação entre um espírito e desencarnado e um espírito encarnado com a utilização de um médium, né? Mas o processo é mais ou menos o mesmo quando se dá entre desencarnado e desencarnado. E ainda nesse livro dos médiuns, Kardec nos diz: os espíritos só têm a linguagem do pensamento, não dispõem da linguagem articulada, pelo que só há para eles uma língua. Assim sendo, poderia um espírito exprimir-se por via mediúnica numa língua que jamais falou quando vivo? E nesse caso, de onde tira as palavras de que se serve? Ou seja, nesse caso que Kardec está perguntando aqui, o espírito não teria no seu subconsciente aquela linguagem porque ele não teria vivido em região que falava aquela língua, né? E os espíritos respondem: acabaste tu mesmo de responder à pergunta que formulaste, dizendo que os espíritos só têm uma língua, que é a do pensamento. Essa língua todos a compreendem, tanto os homens como os espíritos. Então, a comunicação, Kardec está aqui confirmando, né? A comunicação entre espíritos pelo pensamento. O espírito errante, quando se dirige ao espírito encarnado do médium, não lhe fala francês nem inglês, porém a língua universal, que é a do pensamento. Para exprimir suas ideias numa língua articulada, transmissível, toma as palavras ao vocabulário do médium. A mesma obra, né, citada, Livro dos Médiuns, capítulo 19, item 223. Nesse caso, o que Kardec está dizendo é, mesmo que o espírito não fale aquela língua, ele transmite o seu pensamento ao médium, e o médium, que possui, né, no seu subconsciente ou no seu consciente conhecimento da língua, ele transforma aquele pensamento em uma linguagem articulada naquela língua. Nesse caso, que vimos lá na Indonésia, é o mesmo. Apenas, em vez de ser um espírito desencarnado em relação a um espírito encarnado com a capacidade mediúnica,
Isso se dá entre dois espíritos, ou seja, o Dr. White falou em inglês, transmitiu o seu pensamento, a sua mensagem também pelo pensamento, os espíritos captaram o seu pensamento e traduziram na linguagem deles, que eles conheciam, que era a linguagem falada lá na Indonésia, né? Então entenderam na sua linguagem articulada. Então é o mesmo processo que Kardec já descrevia, que o Dr. White aqui descreve também, explicando a Manuel Filomeno de Miranda. E Manuel Filomeno de Miranda continua aqui. O momento não permitia ampliação do diálogo, porque naquele momento havia parado, a regular distância, um veículo do qual saltaram alguns lidadores do bem que se aproximaram, apresentando-se ao Dr. White. Tratava-se da ajuda solicitada aos responsáveis pelo acolhimento e cuidados em relação aos irmãos arrependidos que se haviam proposto renovação e entendimento. Ou seja, o foco, como vimos, o foco da equipe do Dr. White, da qual Manuel Filomeno de Miranda fazia parte, era atender aqueles que acabavam de desencarnar no tsunami. Esses arrependidos que aceitaram receber o auxílio, o amparo, foram encaminhados. O Dr. White se comunicou com os espíritos da região e uma equipe iria se responsabilizar pelo acolhimento deles. Ninguém deixaria de ser atendido. E Manuel Filomeno de Miranda então continua. Diversos desses operários da caridade adentraram-se em nosso campo de socorro e passaram a assistir os sofredores, conduzindo-os um a um ao transporte que pairava no ar, a 1 metro mais ou menos acima do solo. Alguns se movimentavam com dificuldade, embora a assistência recebida, logo sendo acomodados num total de 80. Ou seja, 80 espíritos arrependidos foram recolhidos, daquele grupo que inicialmente ameaçava atacá-los. E Manuel Filomeno de Miranda continua aqui. O responsável pela condução agradeceu ao nosso mentor e de imediato a nave decolou com velocidade, seguindo o roteiro estabelecido. Sentia-me edificado ante a misericórdia divina que luz para todos, sempre ao alcance de quem a deseja receber. Ao meu lado, o amigo Ivon Costa considerou a sabedoria divina e a constituição do amor vibrante em toda parte, como sua mais bela manifestação. Menos de 2 horas antes, aqueles irmãos recolhidos acreditavam-se pertencentes ao submundo infeliz da erraticidade inferior, lutando contra as leis soberanas, embora a elas submetidos, enquanto que, agora, rumavam na direção da felicidade que haviam desdenhado por décadas de loucura e de ignorância. Então, foram todos recolhidos e atendidos. Então, vemos aqui que aproveitou-se daquele processo todo, do tsunami, não só para atingir de alguma forma a espíritos encarnados que necessitavam passar por aquele processo. Da mesma forma se planejou o atendimento desses espíritos que desencarnaram, assim como aproveitava-se para atender irmãos infelizes que viviam no submundo do espiritual da região, para que toda a região sofresse uma limpeza, vamos dizer assim, uma melhoria. Manuel Filomeno continua aqui. Simultaneamente, os irmãos recém-despertos pela nossa atividade encontravam-se em área próxima, sobre um gramado verdejante, e podiam desfrutar da claridade do dia que lhes chegava tênue, embora a sombra predominante próxima dali. Então, aqui são os espíritos das pessoas que haviam desencarnado no tsunami, que eles já vinham atendendo, eles mantiveram à parte para que eles também pudessem se recuperar. Por sua vez, eram recambiados para a colônia de refazimento, graças à abnegação de inúmeros servidores polinésios, alguns procedentes de ilhas remotas, que eram tidos como primitivos. Generosos e ingênuos,
dedicavam-se ao socorro aos nossos irmãos vitimados com alegria infantil, entoando algumas das canções sentimentais das terras que habitaram antes da desencarnação. Vestidos com simplicidade e usando barretes coloridos, barretes seriam uma cobertura mole de pano ou de malha que se ajusta facilmente à cabeça, as suas roupas davam-lhes uma beleza singela e harmoniosa. Porque tremores ainda aconteciam sob as águas profundas do Oceano Índico, sem que novos danos ocorressem. Pequenos tremores ainda aconteciam sob as águas profundas do Oceano Índico, sem que novos danos ocorressem na superfície. Então, Manuel Filomeno de Miranda aqui está descrevendo primeiro que os espíritos desencarnados, né, das tribos indígenas da região, né, que ainda viviam em ilhas isoladas, estavam também auxiliando no processo, como uma forma também deles de se desenvolverem, né, terem contato com o processo de auxílio, de caridade, e que a área ainda era submetida, né, a tremores, ou seja, teve um grande terremoto que gerou o tsunami, e nos dias seguintes seguiam pequenos tremores ainda de acomodação ainda da Terra, né, do processo onde o terremoto ocorreu. E a descrição aqui de Manuel Filomeno de Miranda segue com: Dr. White convidou-nos ao retorno à nossa sede por algum tempo, e usando a folhetação com todo o grupo, chegamos à comunidade que se encontrava em movimentação. Era mais um imenso hospital a céu aberto e com alguns pavilhões onde eram recolhidos os pacientes mais agitados, do que um lugar de repouso. Ou seja, eles, no capítulo anterior, né, eles descrevem que já vinham trabalhando há quase 20 horas, levaram mais algumas horas para conseguir socorrer não apenas os espíritos rebeldes, mas também socorrer esses espíritos desencarnados no tsunami. E quando eles conseguiram atender a todos, encaminhar a todos, eles então se deslocam, né, para esse imenso hospital a céu aberto, na verdade um hospital no mundo espiritual, né, com alguns pavilhões onde eram recolhidos os pacientes mais agitados. E aquilo era, né, mais um hospital do que um local de repouso, né? As vibrações ambientais eram benéficas, proporcionando o refazimento emocional que o desgaste natural na faixa em que estávamos laborando se fazia forte. Então ele está dizendo aqui que, como eles estavam, né, em atividades próximas aqui à crosta da Terra, né, em ambiente bastante materializado, né, eles sentiam muito um desgaste, né, ou seja, espírito em si não precisa descansar, a gente, né, conhece os espíritos superiores, nos informam, né, mas sabemos nós que ainda não somos espíritos superiores, mesmo Manuel Filomeno de Miranda é um espírito em processo de evolução, que traz um perispírito, um corpo semimaterial, e o corpo sempre precisa, né, de descanso, né? O espírito em si não, mas o corpo sim, né? Então, e devido ao desgaste e às longas horas de trabalho, eles estavam trabalhando, né, eles precisavam de algum descanso, né? Dirigimos-nos imediatamente ao núcleo de acolhimento que nos fora reservado, e após ouvirmos as recomendações do benfeitor, que nos recomendava 4 horas de revigoramento, de prece e de reflexão, liberou-nos para o repouso necessário. Então, exatamente como eu estava dizendo, né, eles ainda têm um corpo, né, um perispírito, um corpo semimaterial, que é o meio pelo qual eles se expressam, né, no mundo material aqui. Apesar de nós não os vermos, mas eles utilizam o seu perispírito como agente, né? E então, esse perispírito, esse corpo espiritual, precisava de revigoramento, de descanso, né? E foi aconselhado que ao menos 4 horas de descanso e de repouso eles tivessem. Encontrava-me comovido ante as messes de misericórdia com que me sentia agraciado. E ele continua: enquanto mourejava na terra, abraçando a doutrina dos espíritos,
tentava compreender como seria a vida fora da vestimenta carnal, sem conseguir em plenitude. Na verdade, o que Manuel Filomeno de Miranda aqui nos diz ocorre praticamente a todos nós, né? A gente recebe as explicações, né, dos espíritos, mas a gente não consegue muitas vezes ter uma visão mais clara, apesar de todos os livros, né? A série de livros de André Luiz, né, a maior parte deles, né, que associados com aquela série de Nosso Lar e os Outros, né, exatamente é chamado de Vida no Mundo Espiritual, né, porque descreve exatamente todos aqueles processos da nossa vida no mundo espiritual. Mas a gente ainda traz algumas ideias preconcebidas, alguns erros, né, porque também a gente ouve, né, dos espíritos a descrição de o que acontece quando somos desenvolvidos, né, quando somos espíritos superiores, que aí vamos nos desligando da matéria. Então a gente sabe como vai ser o futuro, né? Mas essas transições não são imediatas, diretas, né? Desencarnamos e já não temos mais nenhuma necessidade. Não é bem assim, né? O próprio livro, os livros de André Luiz nos descrevem que, por exemplo, em Nosso Lar, eles têm necessidades de alimentação, nem que seja sopas, sucos de frutas, né? Porque ainda precisam, eles carregam ainda um perispírito, que é um corpo semimaterial. Então precisam de algum tipo de alimento. Eles respiram. André Luiz nos comenta o tempo todo, né, que respirava, sentia o frescor, sentia cheiros, né, cheiros de flores, cheiros outros, né, quando eles se aproximam de pessoas que estão doentes em processo de desencarnação ou corpos desencarnados, eles sentem o cheiro da podridão dos processos, têm percepções, transpiram, né? André Luiz nos descreve em diversos livros que suava frio, transpirava, descansam, né? Não como a gente aqui não tem, eles não têm um corpo como o nosso carnal, né? Mas um corpo mais leve, mais sutil, mas ainda assim um corpo que necessita de algum descanso, né? Então, a vida no mundo espiritual não difere tanto assim da vida aqui no planeta Terra, né? Então, o próprio Manuel Filomeno de Miranda que diz, né, que ele não conseguia entender, muitos de nós não conseguem, mas se prestarmos mais atenção a esses detalhes que os espíritos vão nos trazendo em seus diversos livros, a gente vai compreendendo que a vida no mundo espiritual é muito próxima da que a gente vive aqui, né? Eles vivem numa colônia com ruas, cidades, casas, camas, mesas. Eles participam de reuniões em auditórios com cadeiras, com palestrantes, ou seja, é muito próximo do que nós fazemos no nosso dia a dia, né? E ele continua ainda, então, aqui. Por mais que a imaginação procurasse encontrar parâmetros para facultar-me o entendimento, tudo quanto lograva conceber era muito pálido em relação à realidade na qual, ora, me encontrava. É muito difícil estar-se mergulhado no mundo dos efeitos, o mundo da carne, né? O mundo dos efeitos, porque, na verdade, o mundo real, cremos muitas vezes que o mundo real é aquilo da carne. Não, não é, né? É o mundo dos efeitos. O mundo real é o mundo espiritual, né? O mundo material é efeito do mundo espiritual. A causa é o mundo espiritual. Tentando entender as causas, qual acontece com o conteúdo de qualquer natureza, que procura imaginar como será o continente que o guarda. A constatação é de que somente há vida em toda parte, ou seja, a vida está em todo o universo, né? Tanto no mundo material quanto espiritual. Movimento e ação, sendo a Terra uma pobre cópia daquele admirável mundo pulsante, permanente, de onde nos originávamos. Então ele está dizendo assim, a vida aqui, que parece vibrante para nós, pulsante,
né, é apenas uma pobre cópia daquele admirável mundo pulsante permanente de onde nos originávamos. Ou seja, o mundo espiritual, sim, tem mais vida, mais pulsante, né, do que a vida aqui na Terra. Então, a vida no mundo espiritual é, sim, bastante real, mais interessante, mais pulsante do que a nossa aqui no planeta Terra, num corpo carnal. E aí nós buscamos, nesse sentido, né, a Gênese, no capítulo 14, item 11, que diz: o meio está sempre em relação com a natureza dos seres que têm de nele viver. Os peixes na água, as aves no ar, os seres espirituais no fluido espiritual ou etéreo, mesmo que estejam na Terra. Ou seja, mesmo nós encarnados aqui na Terra, estamos ainda sujeitos ao fluido espiritual, né? Ao etéreo. Nós estamos mergulhados nele. O fluido etéreo está para as necessidades do espírito como a atmosfera para as dos encarnados. Então, quando o espírito diz que respira, ele respira o fluido etéreo, né? O ar numa outra forma, né? Mais sutil, porque ele também tem um corpo mais sutil, mas ele ainda respira naquela atmosfera, né? Os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. Não morreriam no meio desses fluidos, porque o espírito não morre, mas uma força instintiva os mantém afastados dali, como a criatura terrena se afasta de um fogo muito ardente ou de uma luz muito deslumbrante. Eis aí porque não podem sair do meio que lhes é apropriado à natureza. Para mudarem de meio, precisam antes mudar de natureza, despojar-se dos instintos materiais que os retêm nos meios materiais, que se depurem e moralmente se transformem. Então, gradualmente, se identificam com o meio mais depurado, que se lhes torna uma necessidade, como os olhos, para quem viveu longo tempo nas trevas, insensivelmente se habituam à luz do dia e ao fulgor do sol. Então, o que Kardec está nos dizendo aqui é o seguinte: nós que estamos encarnados no planeta Terra, um planeta ainda de provas e expiações, somos espíritos inferiores, não tem jeito, né? Estamos aqui, não é à toa. Estamos em processo de evolução, mas ainda não chegamos a sermos espíritos evoluídos, né? Estamos caminhando para isso, mas ainda somos inferiores. Espíritos inferiores, então, como ele diz aqui, vivem no meio que lhes é apropriado, né? Na natureza que lhes é apropriada. Então a gente, mesmo quando desencarna, ainda mantém uma certa materialidade, né? O nosso perispírito não é tão rarefeito quanto é o perispírito dos seres superiores, né? Então a gente ainda traz algumas necessidades materiais, né? Por ter um perispírito mais materializado, né? E aí ele diz, né? Como é que a gente então começa a se desligar dessas necessidades materiais e passa para um plano, né, mais avançado? Ele dá aqui a receita, né? Que se depurem e moralmente se transformem. Então, gradualmente, se identificam com um meio mais depurado. Então, esse é o caminho. E o que acontece, com o que nós vimos o próprio Manuel Filomeno de Miranda explicando, a vida no mundo espiritual próximo ao planeta Terra, né, apesar de não ser tão material quanto é o fato, né, nós que estamos conectados a um corpo de carne, mas ainda assim nós estamos num meio que reflete o nosso desenvolvimento, e isso nos leva a certas necessidades. Então ainda precisamos de algum tipo de alimentação, né? Respiramos algum tipo de ar, temos que ter algum descanso para que esse nosso perispírito consiga lidar com o cansaço.
Então ainda temos algumas necessidades espirituais. Conforme evoluirmos, essas necessidades vão diminuindo cada vez mais, né? Até que possamos nos alimentar pura e simplesmente de amor. Não precisamos descansar mais, porque teremos um perispírito altamente desenvolvido, desmaterializado, mas isso não é o momento agora, nem mesmo de Manuel Filomeno de Miranda. Retornando então ao livro, temos aqui: orei então em favor dos irmãos em processo de renovação, aqueles que se haviam rebelado contra os divinos códigos, que se encontravam de volta como náufragos vencidos, mas sobrevivendo. Ao mesmo tempo, recordei-me dos outros, aqueles que se fixavam pela mente e pela conduta as vestes materiais que a morte ia consumindo e desejavam restaurar-lhe as funções, tombando em estados de loucura e de desânimo. Então ele reza tanto pelos espíritos rebeldes quanto pelos recém-desencarnados que tentavam ainda reanimar o corpo, né? Suave paz dominou-me, arrebatando-me pelo sono, facultando-me um sonho feliz em região de beleza quase inimaginável. Então, como eu ia dizendo, o perispírito é um corpo semimaterial que precisa de descanso, e quando Manuel Filomeno de Miranda dorme, seu espírito deixa esse corpo perispiritual, né? E ele tem um sonho, né? Como nós, quando deixamos o nosso corpo, temos encontros espirituais, né? Que nos recordamos como um sonho. E ele vai descrever então o sonho que ele teve, né? Que ele diz: ali tudo eram sons e harmonias. O vento que perpassava pelo arvoredo, as flores que desabrochavam emitindo musicalidade especial, as mais diversas expressões da natureza em festa sonora, aves de plumagem inigualável e os céus infinitamente azuis, como se o zimbório fosse um grandioso recinto no qual se movimentavam milhares de seres luminosos em atividade ordenada e quase mágica, emocionavam-me. Automaticamente, acompanhei pequeno grupo que se dirigia a uma construção ultramoderna de substância transparente como a dos atuais edifícios das grandes cidades, porém mais delicada, e adentramo-nos num recinto que parecia um templo gótico, onde se celebrava uma solenidade religiosa. Destituída de qualquer simbolismo, a nave nua era revestida de vibrações sonoras e coloridas, filtradas por imensos vitrais que lhe davam uma beleza especial, singular. Isso ainda é o sonho de Manuel Filomeno de Miranda, né? As pessoas encontravam-se reunidas com júbilo na face, quando passamos a escutar um ser angélico portador de grande beleza, que abordou um tema sobre a solidariedade universal. Ouvindo-o embevecido, a musicalidade da sua voz penetrava-me o espírito mais pela emoção do que pelas palavras articuladas que me pareciam um canto sinfônico. Então, o mesmo efeito que ele questionou, agora ele vivenciava, né? Ele ouvia as palavras como quase uma orquestra sinfônica, né? E as palavras articuladas, né? Mais do que pelas palavras articuladas, ele percebia pela ideia, né? Pelo pensamento. Seria muito difícil traduzir tudo quanto era exposto, porque o objetivo era introjetar nos ouvintes os sentimentos de amor profundo, em vez das expressões que se confundiam com a melodia ambiental. Encontrava-me deslumbrado quando suavemente retornei, despertando e mantendo as impressões incomparáveis daqueles momentos de desdobramento e visita a alguma região feliz a que ainda não tivera acesso por falta de méritos compreensíveis. Amanhecia em nossa comunidade e, com o coração pulsante de felicidade, busquei os demais amigos para as novas tarefas. Então ele precisava realmente descansar. Ele deita, né, para que seu corpo perispiritual possa ter o repouso necessário. Ele entra em sono, deixa o corpo
E em espírito, né, conhece essa região que ele mencionou aqui, e ele descreve, né, encontrava-me deslumbrado quando suavemente retornei, voltou ao corpo, né, despertando e mantendo as impressões incomparáveis daqueles momentos de desdobramento, ou seja, ele se desdobrou, o espírito deixou o corpo e visita a alguma região feliz a que ainda não tivera acesso por falta de méritos compreensíveis. Como nós lemos, Kardec nos comentou, né, nós acabamos de ver, a gente fica na região em que tem direito, né, pela nossa situação. Para alcançar essas regiões, nós temos que nos depurar, né, avançar, nos desmaterializar. E ele conseguiu apenas visitar em espírito durante o sono, mas não com o seu perispírito, não com o seu corpo. Amanhecia, né, em nossa comunidade, e ele acorda então e retoma as tarefas agora mais descansado e depois de um sonho, né? Então terminamos aqui o estudo desta noite, né? E como apenas repassando o que nós vimos, nós percebemos que, por um lado, eles estavam trabalhando objetivamente para atender aqueles que haviam desencarnado no tsunami, mas dentro daquele processo, já possivelmente esperado pelo Dr. White, mas surpresa para Filomeno de Miranda, eles também atenderam a espíritos necessitados que se fizeram presentes naquelas áreas, tentando, né, cooptar para o grupo de espíritos desesperados, rebeldes, aqueles espíritos recém-desencarnados, né? E eles não só protegeram os espíritos desencarnados, como ainda conseguiram converter mais de 80 espíritos daquele grupo de espíritos rebeldes. Inclusive, como nós vimos no capítulo passado, o seu próprio líder também foi recolhido, né? E nós vimos que, como Manuel Filomeno de Miranda disse, a vida no mundo espiritual é muito real, né? Mais pulsante do que é aqui no planeta Terra, né? Então nós podemos esperar seguir, continuar vivendo, trabalhando, né? Sonhando, como fazemos aqui, né? Viajando no espaço durante o descanso do corpo e vivendo muito próximo do que aqui vivemos, né? A vida continua. Vamos então agradecer a Deus, agradecer aos espíritos amigos da Casa de Abel, aos nossos protetores, pelo estudo da noite de hoje. Uma boa noite a todos, meus irmãos.